Olá, estamos aqui com a Dona Maria Raimunda, carinhosamente conhecida como Dona Raimundinha. Vamos falar um pouquinho mais sobre a história de um homem que enfrentou desafios, em meio a tantos desafios, resolveu aí deixá-los de lado e também enfrentar, né, iniciativas para ajudar as pessoas, a comunidade arariense, com iniciativas sociais, com projetos como cooperativas. Então a gente vai entender um pouquinho mais conversando sobre a trajetória do Padre Clodomir com a Dona Raimundinha. Bom dia, Dona Raimundinha. Bom dia. Seja bem-vinda, nós aqui do Arari Rádio Web. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse momento, né, e saber, conhecer um pouquinho mais a história do padre. Mas o povo que tem em casa precisa conhecer um pouquinho mais também sobre a senhora. Então, quem é a Dona Maria Raimunda? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sou apenas uma pessoa comum do Arari, né? Do interior, da Rabela, descendo o rio Mearim, e que por teimosia da minha mãe, né, ela nos trouxe para estudar. Nós somos só 3, mas só eu fui mais longe, né? E foi graças a ela, a proximidade também que ela tinha com o Padre Clodomir, que eu tive a possibilidade de estudar. Se não fosse ela, eu talvez não estivesse nem aqui, porque você sabe que ignorância mata, né? Não é a ignorância de desconhecer as coisas, né? Essas pessoas Sim. morrem porque não sabem como proceder, né? Então foi graças a ela e graças também ao ilustríssimo Padre Clodomir, que me deu a oportunidade de trabalho e graças a Deus eu consegui aproveitar. Claro que tudo isso foi a mão de Deus no meio de tudo, né, gente? E como a senhora já falou, né, que tem essa gratidão, né, ao Padre Clodomir, porque foi por meio dele que a senhora conseguiu aí estudar e conseguiu trabalhar, que logo logo a gente vai entender um pouquinho mais como foi. Mas assim, quem foi esse homem? Né? Como é que foi a missão do Padre Clodomir, tendo em vista que ele era um religioso diferente dos outros religiosos, né, que passaram? Quem era esse homem? O que eu sei, e que muita gente sabe, é que ele não se preocupou só com o lado espiritual, porque nós sabemos que há uma proximidade muito grande entre o espiritual e o material. Então, e o homem que passa necessidades constantes, ele tem uma vida muito mais difícil. E foi conhecendo as necessidades daqui de Arari que ele resolveu inovar. Naquela época foi uma grande inovação. Através da escola, ele fundou o Colégio Arariense, que inicialmente era Instituto Nossa Senhora da Graça para homens, Instituto Bom Jesus dos Aflitos para as mulheres. Mas para quem é empreendedor, sabe que só uma coisinha não resolve. Desse colégio, ele teve necessidade de criar uma livraria. Para que livraria? Que as pessoas comprassem os livros para poder estudar, né? Já que na época não tinha doação de livro nenhum. Ele fundou a gráfica, que foi uma fonte de mão de obra muito grande para São Luís. Naquele tempo, a maioria dos tipógrafos de São Luís eram de Arari, inclusive o meu irmão, que até hoje trabalha com isso aí. Ele teve a ousadia de pegar pessoas daqui, pessoas pobres, daqui e botar para estudar em São Luís, já que nós não tínhamos. Aqui só tinha até o 4º ano primário. E ele mandou pessoas para São Luís para se formar em professora. Eu tive a oportunidade de estudar com Maria de Nazaré Ferreira, que era uma dessas pessoas que estudava por conta da associação. Botou pessoas para se formar em agronomia, que era um dos sonhos deles. Ele dizia que ele queria ver Arari ser o celeiro de São Luís. E por isso a necessidade de um agrônomo, que nunca apareceu, né? E um dos melhores resultados dele
nessa questão de botar as pessoas para se formarem foi com a formação de Dr. João Lima. Dr. João Lima veio para cá não só como médico, mas também como professor, porque na época era muito difícil professores na cidade. Então, todas as pessoas que apareciam com uma formação melhor, ele já estava convidando para ser professor. E Dr. João Lima foi um desses, né? Que foi nosso professor. Então, dona Raimundinha, a gente pode dizer que um dos valores, um dos valores que guiavam o padre Clodomir era a ousadia, né? Como a gente falou. Sim, Era alguém que pensava além do seu tempo, de fato, né? Que pensava, a senhora comentou ainda há pouco sobre, tinha escola, né? Mas precisava dos livros. Então, pensou-se na livraria. Então, como é que se deu toda essa criação, haja vista, né, que ele se preocupava com projetos sociais, com iniciativas, né, sociais relacionadas a todos os âmbitos para Arari, né? Então, como é que se deu essa criação da livraria? Olha, podia até botar uma brincadeira, mas não era de brincadeira, né? Eu conheci a livraria desde criança. Ela funcionava ali naquele pedaço que é talvez mais ou menos a secretaria hoje, né? Secretaria do colégio. E ela funcionou em outra parte, mais para lá também. Mas quando eu fui trabalhar na livraria, comecei em 64, em 1964, ela já era ali onde hoje funciona Caritas. Ali tinha duas coisas. Era a livraria, no maior pedaço, e do outro lado, num pedacinho menor, era o estudo de voz de Arari. E aí tinha moça que trabalhava lá, eu ainda fiz programas lá na voz de Arari, né? E do outro lado era a livraria, que era muito maior. A livraria era muito grande, muito, muito. Nós comprávamos livros para ter ali o ano todinho, aquele atendimento, né? E quando eu cheguei, como eu já falei, quando eu cheguei na livraria, ele começou a me levar para São Luís com ele para eu aprender. Por quê? Ele ia cuidar dos assuntos dele, outros assuntos, e eu ia cuidar da parte da livraria. E assim eu fui aprendendo. Fui aprendendo, inclusive, a ter o estoque adequado. Porque quando eu cheguei lá tinha muita coisa sobrando, né? Aí eu fui aprendendo que a gente tinha que comprar só o necessário, né? E através de reembolso, veja bem, através de reembolso postal, nós pedíamos livro para as Paulinas, pedíamos livros para a editora Agi, editora do Brasil, tinha Conferência dos Religiosos do Brasil, que nós pedíamos lá, era principalmente cadernos e instrumentos musicais. Que o padre fundou a escola de música, né? Antes dele ter esta escola de música, ele já olhava e ele já comprava instrumentos musicais. E era assim que funcionava. As encomendas vinham pelo correio e a gente pagava lá na hora, na encomenda postal, né? Pronto, chegou, era a novidade. Tem livro novo, chegou, né? Muito tempo depois, eu não sei exatamente quando, que essas empresas começaram a ter representações em São Luís. Aí ficou mais fácil, né? A gente ia de carro, ele tinha uma rural que a gente ia, né? Eu ia para um lado, ele ia para outro. E aí eu fazia as compras, ele depois, quando estava na hora de sair, ele só ia buscar. Quando ele não podia ir, a gente pegava, tinha um rural que fazia linha, a gente aproveitava essas viagens. E foi assim. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu aprendi muito, né? Aprendi a lidar com gente e acho que não mudei tanto, mas melhorei um pouquinho. Tá? E isso aí, graças a Deus, me serviu e muito. E eu comecei, o que me ajudou também foi, como eu falei, tinha muita falta de professores. E Sim. O padre fundou a escola normal. Em 64 ele fundou, na época chamava-se ginásio, Sim. Ginásio Arariense. E aí, eu sou da primeira turma do ginásio Arariense. Da primeira turma do ginásio, da primeira turma de professores. Né? Quando terminou o ginásio, ele se viu obrigado a fundar o curso normal para que ele tivesse professores, porque não tínhamos professores. Então, nós só com o ensino do curso de professores, nós tomávamos conta de todas as disciplinas. Né?
tomavam conta? Tomávamos conta, estudávamos e tinha que dar conta, né? Era uma ajuda para ele e para nós. Uma outra coisa que eu não sei se cabe. Hoje nós vemos muitas empresas correndo do INSS. Não querem pagar. Escondem o funcionário, se você quiser. Mas o INSS chegou em Arari em 64. Aliás, em 70. E o padre já começou a pagar INSS para todo mundo. Ficou faltando um pedaço de 70 para trás, que depois ele pagou. Inclusive, no meu processo de aposentadoria, eu tenho esse recibo como documentação, né? E ele pagou esse restante e acudiu todo mundo. Não só INSS, como também fundo de garantia. Como ele conseguia tudo isso? Até onde eu sei que ele recebia bolsas escolares, né? E aí ele saiu procurando as pessoas com mais dificuldade econômica para colocar lá nessa lista de bolsistas, né? Até onde eu sei, era uma dos recursos que ele tinha. E eu tenho muito prazer em dizer que a livraria, ela passou a se manter, depois de um determinado tempo, ela passou a se manter sozinha, sobreviver sozinha, né? Que antes, assim que eu cheguei lá, ela dependia muito do Colégio Arariense. Sim. Eu lembro que até para botar uma carta no correio, eu tinha que ir lá. Mas tinha o recurso, ele que determinou, tinha que ir lá buscar o dinheiro para botar. Aí depois eu fui cortando. Não, para ser independente. Vamos andar com as nossas próprias pernas, né? E sim, aí ela conseguiu uma certa independência e isso foi muito bom para a gente. Eu não sei se vocês sabem, antes todo mundo conhecia a livraria como a Associação da Doutrina Cristã. Mas eu não sei quando exatamente, o ano, que passou para a Livraria São José. Por quê? Porque a diocese, a arquidiocese, chamou o padre para tomar conta de uma livraria da diocese, que ficava lá no fundo da catedral, que estava indo à falência. E essa livraria tinha o nome de Livraria São José. Como ela já era reconhecida, já era registrada oficialmente com esse nome, aí daqui a gente já passou a ser Livraria São José e, inclusive, nós mandávamos material para lá. E foram também pessoas de Arari que trabalharam lá, nessa Livraria São José. Que a gente era a sede. Oficialmente eles eram a sede, mas a gente aqui garantia o abastecimento de lá. Tá. Então a gente já pôde perceber aí, dona Raimundinha, a questão, o impacto, né, que teve todas essas ações do padre na comunidade naquela época, né? Porque era algo muito novo, livraria era uma coisa nova, né? Para que todo mundo tivesse acesso, era algo, e principalmente trabalhar nessa livraria e ter pessoas daqui. Então, tudo isso a gente já observa a genialidade do padre, que era sempre fazendo uma coisa pensando na consequência daquilo, uma consequência positiva, né? A livraria com pessoas daqui para trabalhar e levar para outro local o conhecimento daqui. Então, essa livraria ela cresceu, né, de uma tal forma que pôde já levar pessoas para trabalhar em outro lugar, né, como aquela principal. A livraria foi uma das iniciativas, um dos projetos, né, do padre, mas também a gente teve a gráfica, né, dona Raimundinha? A gente teve a gráfica. O que a senhora pode falar sobre a gráfica? Como o próprio nome diz, Escola de Artes Gráficas, né? Então as pessoas, os meninos iam para lá, eram só meninos, claro, para aprender. E custou muito as pessoas perceberem que eles podiam usar a gráfica, por exemplo, para fazer um pacote de recibo, uma coisa assim, imprimir. De primeiro, só quem usava a gráfica era a própria escola, a própria associação, né? Mas depois foi crescendo, as pessoas foram vendo que ali eles podiam mandar imprimir coisas ali, né? E aí foi crescendo e foi melhorando. Mas também com a evolução da tecnologia, né? E também com a morte dele, ela foi decaindo, e depois que eu saí de lá mesmo, eu não sei dar nenhuma informação.
Mas o que eu sei é que enquanto eu trabalhei na livraria, quem fornecia papel para lá era a livraria. Uhum. A gente não era dado, né? A gente fornecia de acordo com a necessidade. Sim. E depois eles tinham que nos pagar. Quando recebia o dinheiro da emissão, eles tinham que nos pagar. Mas eu garanto que foi uma oportunidade muito grande para as pessoas de Arari. Que ele já saiu daqui para São Luís para estudar, por exemplo, e já sabia que eles teriam uma oportunidade de trabalho naquela atividade. E como eu já falei anteriormente, meu irmão foi um dos grandes beneficiados. Disso aí foi ele. Né? Inclusive ele saiu, foi para São Luís, não deu certo, ainda muito jovem. Quando ele voltou, que ele veio de novo, trabalhou, o pessoal ficava espantado porque ele tinha chegado e já sabia, mas ele já tinha passado antes, né? Sim. E ele gostou tanto que até hoje ele trabalha com essa história de tipografia, né? E eu digo que valeu a pena. Eu posso citar pessoas que se passaram pela gráfica. Anastácio, Benedito Anastácio, que era do Manuel João, ele já morreu. Já. Tem Zé Carneiro, que até hoje está vivo. Tem o meu irmão, José Santos, que até hoje trabalha, e muitos outros que eu não sei, não lembro mais do nome. Tem o Batista, João Batista Aguiar, que era filho de Torcato, morava bem por ali. O irmão dele também, esse pessoal todo passou pela gráfica e foi para São Luís com esta profissão definida, o que facilitou para eles trabalharem em São Luís. Né? Então, a gente pode dizer que foram vários beneficiários, né, das iniciativas do padre, que toda essa nossa conversa, dona Raimundinha, a gente pôde entender as atuações do padre Bran, né, em cada área, na educação, a sua devida importância, na cultura, também na religião, né? E quando a gente traz para projetos sociais, a gente observa que ele tinha também essa preocupação, não só o lado religioso, mas também o lado humano, de se preocupar em ajudar pessoas. Né? Em tudo que ele criava, em tudo que ele colocava a mão, parece que funcionava ali, né? Da forma que tinha que funcionar. E em relação à associação da doutrina cristã, né? Ali funcionava diversas secretarias dentro da associação, é isso? A associação ela tinha Secretaria de Educação, que era responsável lá pela educação e com o Colégio Arariense, né? Tínhamos a Secretaria de Assistência Social, que era responsável. O que acontecia na Secretaria de Assistência Social? Eles recebiam produtos, especialmente vindo do Canadá, alimentos, roupas, medicamentos, né? E essas coisas eram distribuídas para as pessoas que viviam com mais dificuldades. Que hoje, graças a Deus, os idosos, os que precisam, que têm alguma deficiência, têm um benefício. Sim. Mas há uns anos ninguém tinha isso, né? Então a dificuldade era muita, tinha que trabalhar até na hora de morrer, porque não tinha esse benefício. E essas ajudas serviam para alguma coisa, ao menos para aliviar uma situação de momento, né? E tinha um detalhe mais nessa atuação do Padre Clodomiro no nível social. Ele escolhia a pessoa de uma família, e essa pessoa depois ia ajudar a família todinha. Servia para a família toda, não era unicamente para aquela pessoa. Uhum. Isso aí era uma outra grande vantagem. E você vê que hoje as pessoas podem ter os projetos, projeto daqui, projeto dali, mas são todos patrocinados. Né? Ninguém hoje faz um projeto que não tenha um patrocínio. E nesse tempo essas coisas não existiam. Patrocínio não tinha. Então ele se virava, conseguia ajuda dali, daqui, dali, não sei especificar. Muitas doações, né? Às vezes essas doações que eu também não sei especificar, o que eu sei, que eu tenho mais consciência disso é a questão das bolsas, porque inclusive eu fui uma bolsista uma época, né? E na questão de bolsas também teve uma época que, por questões fiscais, Zé Salomão deu também umas bolsas para cá, para o Colégio Arariense, inclusive foi a época em que o colégio teve o melhor salário. Foi nesse tempo, né, que os professores tiveram o melhor salário. Foi nesse tempo. Mas também não sei a durabilidade, não sei como funcionava isso, né?
Eu cuidava lá da minha livraria e essas outras coisas só ouvia notícias, mas aconteceram. E o que dizer do Padre Clodomiro? Em primeiro lugar, ele é humano, né? E só quem não tem erros é Deus, né? Mas ele fez tudo para acertar. E conseguiu alguns acertos, né? Alguns não, muitos acertos. Só a mentalidade que o povo de Arari tem hoje, diferente de muita gente, isso já é uma grande mudança. Sim. Porque este povo era bravo, este povo daqui era bravo, né? E difícil de trabalhar. Ele me contou mais 2 situações que eu não vou falar, né? Mas o povo de Arari não era fácil de trabalhar. E você sabe que quando a gente quer fazer mudanças, dificilmente elas são aceitas de primeira mão, né? Verdade. Mas ele foi devagarzinho, ele também não teve pressa, né? Começa com um colégio, né? Esse colégio começa com poucos, depois vai crescendo, e graças a Deus eu acho que ele teve satisfação de ver os resultados que ele conseguiu, né? Tenho certeza que ele teve satisfação nisso. Até porque todo esse trabalho que a gente pôde observar do Padre Clodomir, que tinha uma ligação entre um e outro, né? O colégio, a parte da educação, mas que também já vinha para o lado do lado social, porque ajudava as pessoas que não tinham condição de estudar a ter uma bolsa, mas também a sair de Arari para estudar fora, mas com a ideia de que voltasse para ajudar o povo de Arari. Então, tudo tinha uma ligação na parte cultural, né, na parte de escrita também dele, né, porque foi um grande escritor, é um grande escritor, porque a gente ainda tem obras vivas do Padre Clodomir no meio de nós, então, que não deixa também de ajudar nessa parte literária, né, culta das pessoas, também na educação das pessoas relacionadas a isto. E na parte cultural também, funcionava também a Secretaria de Cultura dentro da Associação Doutrina Cristã, né? Quem era engajado na Secretaria de Cultura? A Biblioteca Justina Fernandes, que eu não sei se ainda existe, né? Inclusive, foi através desse trabalho na livraria, foi através da biblioteca que eu peguei o gosto de ler. Eu lembro, outro dia estava lembrando, lá tinha uma coleção, Biblioteca das Moças. Coisa mais linda, eram romances, né? Sim. A coisa mais linda que tinha lá. E foi aí que eu aprendi a gostar de ler, através da biblioteca. E junto da Secretaria de Cultura, tinha, além da biblioteca, tinha, como eu já falei, tinha o Teatro Experimental de Arari, que durante um bom tempo, talvez uns 3 ou 4 anos, funcionou certinho. Sempre tinham peças novas para ser estreada. Acabava uma, né? Aquela ali já estava muito badalada, já se partia, tinha um pessoal que trabalhava lá. E havia também a questão do teatro, né? E ele sempre foi muito voltado para o negócio de folclore, ele gostava de bumba-boi, ele gostava de festa junina, tudo isso ele aprovava, né? Tudo isso ele aprovava. Então trazia um pouquinho de tudo, né, para que pudesse ajudar. Ele via isso, né? E não esquecendo o lado religioso, né? Porque, por exemplo, os alunos do Colégio Arariense, não sei se é válido, mas tinham que estar nas festas da igreja. E devidamente fardados, com farda de gala, bonitinho, tem que estar lá, né? Gostasse ou não, tinha que estar. Depois que começaram pessoas de outras religiões, ficavam discutindo isso. Não sei, eu sei que é uma norma da escola. Sim. E pronto, né? Até porque foi conhecido como colégio do padre, né? Exatamente, então, pois é. Né? Ele que colocava as normas, e as normas quem estudava lá tinha que segui-las, né? O Padre Clodomir era muito democrático. Para aquele tempo, ele era muito democrático. O padre não teve questão de racismo. Ele nunca teve essa história de racismo. Questão, porque é pobre, ficar para lá porque é pobre, não, senhor. Todo mundo teve as mesmas oportunidades. Quem não se deu bem foi porque realmente não quis estudar, né? Porque tem gente que não tem jeito, né? Você pode fazer o que quiser, mas ele vai continuar, só Deus para mudar a cabeça dele, né?
Mas eu acredito, eu acho, tenho certeza que os resultados foram bons, né? De certo, a gente entende que o padre ele tinha muito a ensinar, Sim, né? Aprendeu muito, claro, com a população de Arari naquela época, mas também teve muito, né, o que ensinar para as pessoas. E em relação às cooperativas, como é que só teve funcionava? uma. Era a Cooperativa Mista Agropecuária de Arari Limitada. O nome é pomposo, né? Quando eu conheci a cooperativa, ela já estava meio quebrada. Mas eu acho que foi também falta assim de orientação, né? Uma orientação, não sei como que funcionava. Eu sei que tinha sócios, Talvez mais né? técnica, né, dona Raimunda? Sim, faltou assim. Eu sei que tinha sócios, né? E uma das últimas coisas que a cooperativa teve foi um ônibus que fazia a linha daqui para São Luís e tinha também um caminhão. Sabe quem era o motorista do caminhão da cooperativa? Seu Cícero. Foi assim que seu Cícero apareceu aqui em Arari sendo motorista do caminhão da cooperativa. E aí, não sei por quê, que até para uma instituição dessa fechar, seria preciso, sei lá, muita coisa, né, para poder fechar. Mas aí simplesmente sumiu, né? Mas ela funcionou muito tempo, ela tinha funcionários, eu conheci funcionários da cooperativa, né? E ela tinha também um comércio, né? Eu lembro tinha uma parte assim que tinha era o escritório e do outro lado tinha um comércio que vendia coisas mais barato que os outros. Também não tenho muita lembrança, mas eu sei que funcionava assim. E tinha uns sócios, que não sei, aconteceu, não sei explicar como ela finalizou, como foi o fim, não sei, mas sei que funcionou. Funcionou. O homem era criativo, acho que ele não dormia pensando em coisas que ele devia E fazer. como melhorar, né? Uma das últimas criações dele foi a escola de música, que eu lembro bem que ele disse: para esta escola de música eu vou botar quem eu quiser. Porque geralmente chegava assim, pode arrumar uma vaguinha lá na escola de arte, de gráfica, né? Ele já sabia que a pessoa teria uma profissão, né? E tal. E aí ele foi uma das suas últimas criações, foi a escola de música, que ele se empenhou muito, né? E até hoje ainda tem lembranças dela por aí, né? Mas foi muito bom. Por exemplo, Bebê era da primeira turma desses meninos, né? Raimundo Cosme, né? Ele era da primeira turma, tinha o filho de Dona Alta, tinha um filho de Antônio Correia, que foi para o exército, né? Tinha um outro menino que foi para a polícia por causa da música. Esses meninos, quando eles chegaram na escola técnica, por exemplo, eles nem fizeram, não fizeram seletivo. Só porque tinha o conhecimento de música, eles já foram classificados, né? E esse povo mudou, foi para a polícia, foi para o exército, né? Foi para outros lugares, tem gente até em outros estados por conta dessa formação. Então a gente pode dizer que foi uma amplitude bem vasta. Um legado grandioso, Alcançou né? muita gente, alcançou muita gente. Hoje tem uns que ainda lembram, que querem, que não esquecem, né? Isso é bom, as pessoas saberem, né, que no passado a gente teve alguém que deu a cara a tapa por esse município, né? Porque ele era mesmo muito criativo e por ser exigente, as coisas ou andavam ou não andavam, né? Mas foi muito bom. A senhora acha, assim, que essas ideias do padre que ele teve ali no passado, elas caberiam perfeitamente no nosso tempo presente? Com algumas adaptações, caberiam sim, né? Porque nós continuamos tendo pobres, né? Nós continuamos tendo pessoas com dificuldades apesar das escolas gratuitas que a gente tem, porque naquele tempo também já tinha, mas imagina, eu nunca fui uma escola pública, nunca estudei escola pública, né? Que tinha só o Arimatea Cisne. Mas, apesar de tudo, hoje ainda tem pessoas com dificuldades educativas.
umas por comodismo, e as razões são diversas. Eu acho que só precisa de adaptação. A gente olha alguma coisa funcionando por aí, né? Só precisa de adaptação e ser conduzido pelas pessoas certas, né? Que às vezes a pessoa está ali, mas não é nem a vocação dela. Sim. Né? Você já imaginou uma pessoa que não gosta de idoso trabalhando com idoso? Né? Não vai dar certo. A mesma coisa a pessoa que não gosta de ser professor, mas está ali professor porque ele não tem outra coisa para fazer. Isso não é bom para profissão nenhuma. Né? Imagina o médico que não gosta de ser médico, ele vai matar a pessoa na primeira rodada. Né? E essas coisas assim. Eu acho que tem muita coisa aproveitável, sim. E que a gente tem que olhar um pouquinho para trás e só tentar melhorar, né? Para que haja um resultado positivo. Se espelhar um pouco mais nessas atitudes, né? Principalmente nas atitudes válidas, que é o que a gente tem aprendido, né, e tem observado em todas as nossas conversas sobre a trajetória do Padre Clodomir, é que de fato foi um homem à frente do seu tempo. De fato, era alguém que se preocupava com o espírito, mas também se preocupava com a carne, né? Com o físico, né? Com o humano. Exatamente. Então, ele não queria algo só para ele queria algo para o próximo, para o outro. Então, era de uma grandeza, né, imensa quando você consegue olhar para uma outra pessoa e entender que ela necessita e ver assim, o futuro naquela pessoa, né? Que ela pudesse ter o seu emprego, pudesse aprender, ter o seu emprego, ganhar o seu dinheiro e ajudar a sua família. Né? Então, é de algo mesmo, é brilhante a trajetória do Padre Clodomir. Dona Raimundinha, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente? Mais alguma história que a senhora queira contar do padre? Fique à vontade. Eu sei muitas histórias, algumas histórias, muitas não, algumas. Mas eu acho que é o suficiente. E só dizer que ele merece toda a nossa consideração. Que é uma pessoa que se doou, veio para cá tão jovem, né? E se doou e chegou aqui em condições mínimas, né? Que nem casa ele tinha, né? Foi morar numa casa de taipa, né? E conseguiu sobreviver a tudo isso, que foi a última coisa que ele reformou, foi a casa dele. Né? E era uma pessoa assim que pensava mesmo além do tempo, né? E uma coisa eu sei dizer também, que ele não era egoísta. Né? E quem é egoísta não faz um trabalho desse. Né? A preocupação, não sei se vocês sabem que ele era muito bom em francês. Ele foi nosso professor de francês. Foi nosso professor durante com a questão de dificuldades de professores, né? Então, quem deu aula de francês para nós foi ele. Depois precisou inglês e ele estava lá. Eu de inglês também, né? Rapaz, interessante. Muito interessante. E assim, eu como professora, quando eu tinha dúvidas, eu ia atrás dele. Pedia para ele me explicar alguma coisa que eu não tenho entendido, né? Chegava lá, batia, eu trabalhava na livraria. Aí chegava lá, pedia, às vezes até a pronúncia de um nome que eu não sabia e tal. Aí ia lá onde ele prontamente me ajudava. Sempre ajudou. Todas as vezes que eu tinha dúvida, era a ele que eu recorria. Para não levar a dúvida para a sala de aula, ou então se aparecesse alguém curioso que quisesse me perguntar, né? E aí eu já passava com ele, para ele me dar o esclarecimento daí. E foi tudo de bom. Graças a Deus que ele passou por aqui. Né? Não foi para outro lugar. Foi aqui que ele fez as coisas. Era desportista, né? Ele gostava muito de esporte. Essa história aí do Campo do Padre, ele vinha com os internos para ir, para jogar com os meninos, né? E era assim, fazia piquenique com a gente, com os alunos tudinho. De lancha, uma vez a gente foi para o Carmo, passamos o dia lá. Outra vez, um dos últimos foi para Rabela, que a gente foi atravessávamos aqui de Garité, aí o Garité dava a volta lá na outra curva para nos atravessar para o outro lado. Ele fazia todas essas coisas, né? E era tudo muito bom. Nunca houve acidente, por exemplo, ninguém nunca se afogou com essas histórias. Os nossos piqueniques eram sempre na beira do rio.
tomávamos banho, até porque naquela época todo mundo sabia nadar, né? É. E nunca teve nenhum acidente, graças a Deus. Foi realmente tudo de bom. Eu acho que não há uma palavra para defini-lo, né? Foi a presença de Deus em Arari, fazendo as restrições que os humanos nunca são iguais a Deus, né? Mas foi uma bênção muito grande a presença dele aqui, graças a Deus. Muito bem. Dona Maria Raimunda, foi uma satisfação muito grande a gente poder conversar com a senhora, né? Entender mais, conhecer esse lado, né, social também do padre e essas histórias também, né, divertidas, né? Porque a gente tem a ideia de ser um religioso, de ser um padre, aquela figura séria, aquela figura, né, firme, não que não fosse, mas ele também tinha o seu lado, né, humano, de brincadeiras, de estar com pessoas, e isso é importante. Então a gente quer agradecer, né, nós da Arari Rádio Web, queremos agradecer a sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade. Espero que agrade. É isso aí, gente. Olha, não esqueça, né? De 18 até 22 nós teremos episódios, né, de entrevistas com algumas pessoas para conhecermos um pouquinho mais sobre a história, a trajetória de vida do Padre Clodomir. Agradecendo também os nossos colaboradores, a Eletrônica São José, o Supermercado S. Costa, o Colégio Arariense, também a Vejanet Telecom, Churrascaria do Noé, a Plínio Brito, Mab Fibras, também com a gente, e Estação Conhecimento. No mais, não esqueçam, acesse o nosso canal Arari Rádio Web, deixe lá o seu like, ative o sininho para as notificações, né? Fique ligado que hoje já tem episódio novo para você conhecer um pouco mais da história do Padre Clodomir. Vá lá, também seja um seguidor nosso, nossa página no Instagram, tá? Nós da Arari Rádio Web agradecemos a todos vocês. Tchau!